40 anos depois, os alunos de uma escola primária de Santarém encontraram-se para homenagear o senhor professor da escola primária. O docente tem agora 81 anos de idade, os antigos estudantes quase 60. Era a bata branca, eram os livros novos, eram cadernos, eram canetas, eram lápis. Era a sensação de que íamos aprender coisas novas na nossa vida. O Nanocas ao Fernando, a primeira coisa que o Fernando fez quando chegou à carteira foi meter os dedos dentro dos tinteiros, e de maneira que aquilo depois esguichou e ele ficou todo cheio de tinta. Eu penso que foi um marco na vida de todos, naqueles 4 anos. Eu penso que qualquer um de nós sente isso como umas boas bases para o que nós viemos a fazer na vida. Outubro de 1961. Vítor Santos, Carlos Januário, Jaime Melancia e outros 27 alunos entravam pela primeira vez na escola primária de Santarém. 50 anos depois, o grupo ganhou cabelos grisalhos e o professor também. Aqui era o caminho de uma inauguração qualquer lá da escola. Isso era o São o almoço lá na escola. São as pessoas da escola todos. Os alunos têm agora 56 anos, o professor 81. O tempo afastou um de outros, mas meio século depois, o reconhecimento e as saudades de outros tempos ditaram um reencontro. Alguns telefonemas, a internet ajudou e a turma de 61 já tem reunião com hora marcada na casa que foi de todos. Olá, professor. Há quanto tempo não vinha aqui à escola? Há 50 e... deixa eu ver... Eu saí daqui em 68. Em janeiro de 68. E esta escola, passados tantos anos, é a mesma? Continua igual? Está um pouco mais bonita. Está pintada, que nós na altura estava pintada de branco. Chegávamos normalmente os professores todos antes das 9. Conversávamos aqui um bocadinho, assinávamos o ponto. Tínhamos aqui uma mesa onde estava esse livro de ponto. A sua sala, ainda sabe o caminho? Sei, perfeitamente. Era por aqui? Perfeitamente, era este todo que eu percorria diariamente. E emocionado por voltar cá? Estou emocionado, volto cá e, portanto, estou bastante emocionado. Aqui era a minha sala. A minha assim, com sala esta exposição, o que é que se lembra? Eram carteiras, em vez de mesas, 24 carteiras para 48 alunos. Eu cheguei a ter 54 alunos nesta escola, nesta sala. Colocava as carteiras ali daquele lado, carteiras de 2 alunos. E a secretária era aqui que o professor estava, portanto, junto ao quadro. Tinha ali um armário atrás. Quanto ao resto, não. Ali tínhamos um flanelógrafo que era preto. Fui eu que o coloquei lá. Hoje é azul. O edifício pode ser o mesmo, mas a continuidade da escola está assente em profundas rupturas das diferenças curriculares ao fim da separação por géneros. Olá, boa tarde. Boa tarde. Este senhor é o professor Cruz, que foi professor nesta escola há muitos anos. Muitos anos. Mas os nossos pais andavam cá. Não, ainda antes. Meus alunos já têm mais de 5 anos. Também é dom. Pois, mas no meu tempo só havia rapazes nesta escola. Esta era uma escola masculina. Só estive numa turma mista por volta de hoje seria o 8º, 9º ano. O 8º, 9º ano. Até lá foram sempre classes, portanto, segregadas por género, não é? Eram raros os infantários, o acesso aos livros era restrito e a internet não existia. Para a maioria dos alunos nos anos 60, a escola era a primeira porta aberta ao conhecimento em massa. Os reis, os rios, os afluentes, as linhas dos caminhos de ferro e a tabuada eram matérias obrigatórias na ponta da língua. A missão do professor era, essencialmente, que os alunos saíssem da escola a saber. E a nossa preocupação principal nessa altura era o português e a matemática. Vou-lhe falar na tabuada. O aluno deve decorar a tabuada, mas não pode decorar a tabuada sem a perceber. O aluno tem que perceber, isto são 5 dedos, estes são os 5, isto são 2 vezes 5, isto são 5 mais 5. Primeiro tem que perceber isso.
mas depois tem que decorar. E os alunos dos 6 aos 12 têm uma capacidade de memorização fantástica. É uma pena que hoje os professores não usem essa capacidade de memorização. 3 vezes 5. Muito bem. Acredita que os seus alunos hoje ainda saberão a tabuada? Eu penso que sabem, porque eles saíam a saber a tabuada. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24. Só que é que custa a dizer a cantoria, não é que eu não saiba, mas a cantoria agora é mais difícil dizer a cantar do que pensar nela. 4 vezes 7, 28. As linhas dos caminhos de ferro, os rios da margem direita, os afluentes da margem direita, da margem esquerda, tudo isso era ali, as serras, tudo isso era ali cantado como se fosse um hino, como se fosse um soneto do mais belo autor que nós tivéssemos na escola primária. Hoje há algumas pessoas que têm a sensação que de antes se sabia mais. Isso é impossível. Isso é impossível. Hoje uma criança de 10 anos sabe muito mais do que uma criança de 10 anos de há 30 anos atrás. Não sabe, é o mesmo. Não sabe os mesmos conteúdos, sabe outros conteúdos. Há 61 anos, o professor, não era eu, qualquer professor, respondia a qualquer pergunta, sabia responder a qualquer pergunta que o aluno fazia. Hoje isso é completamente impossível. Os alunos, com a abertura que têm, com a televisão, o que vem na televisão, o que ouvem, estou convencido que fazem. Eu próprio, nos finais de quando deixei de dar aulas, em 68, já comecei a apanhar isso um pedacinho. Os alunos fazerem-me perguntas às quais eu não sabia responder. E tinha de procurar, e eu disse, olha, amanhã trate a resposta. E não foram apenas os alunos ou os livros que mudaram. O tempo obrigou à mudança dos métodos, cedências que neste caso tiraram a mão à palmatória. Falaram-nos muito nas entrevistas, todos eles, da Dona Balbina. Lembra-se da Dona Balbina? Era a régua, não era? Seria qualquer coisa tipo isto? Sim, era mais ou menos uma coisa dessas, era mais ou menos uma coisa dessas. E onde é que a guardava? Que usávamos na altura, não vou esconder que eu usava. Claro que eu usava. Usava muito? Eu penso que não, que havia que eu usasse muito mais. A Dona Balbina. Levei reguadas, levei com a cana, o professor Adelino Cruz tinha uma cana da Índia e ele fez a cana da Índia, não sei quando é que ele aperfeiçoou essa técnica, mas durante o percurso da escola primária ele aperfeiçoou essa técnica. Ele tinha uma cana da Índia que ia até ao fim da sala. Eu não digo que não tivéssemos levado alguns carolos pelo caminho, que os nossos pais, inclusivamente, quando nós nos queixávamos, em vez de um, levávamos 2, porque a imagem do professor era a imagem de um ensinante, de uma pessoa que estava ali para nos formar e não para um indivíduo que nos estava a querer bater ou agredir. Não, era quando nós nos portávamos mal, ele estava imediatamente em cima da ação e em cima do local e do momento é que se tem que tomar uma determinada ação. E os nossos pais apoiavam-nos, coisa que hoje em dia não parece existir, não é? Só me lembro de ter dado uma ou 2 reguadas e bem merecidas, com certeza. Portanto, era também isso, não é? Portanto, havia justeza mesmo no castigo, quando era, enfim, que era, na época era normal, mas até no castigo havia justeza. Jaime Melancia trocou Santarém por Lisboa, é hoje engenheiro informático. Vítor Santos vive no Porto, optou pela carreira militar, é coronel reformado. Carlos Januário seguiu as pisadas do mestre. Hoje é professor, mas universitário, dá aulas na Faculdade de Motricidade Humana. Os 3 e outros 27 reúnem-se este domingo com o professor, o senhor professor da escola primária, para partilhar o presente, mas sobretudo para um obrigado em nome do passado. Era uma pessoa que sabia, que exigia alguma disciplina e que fez com que nós fôssemos crescendo sempre bem amparados ao longo dos 4 anos da escola primária. Vou-lhe agradecer a cultura de exigência. É bom ter um professor que até hoje continua amigo e sempre amigo. Para mim é bastante gratificante eles terem-se lembrado de que o professor fez alguma coisa por eles. E na realidade estou, como digo, bastante emocionado.
Vamos às previsões da meteorologia.